Meus irmãos, minhas irmãs, saudações em Cristo Jesus. O tema da nossa mensagem é a iniquidade institucionalizada e o juízo de Deus. Provérbios 4,16 está escrito: pois não dormem se não fizerem mal, e foge deles o sono, se não fizerem alguém tropeçar. Meus amados, o que marcou a sociedade na época do profeta Amós foi a exploração, a violência, as negociatas, os conchavos e a depravação moral. Amós 2,6 diz que as pessoas sofriam extorsões judiciais. Os juízes, por suborno, condenavam em juízo aqueles que tinham uma causa justa. Amós 5, 10 e 12 diz que as pessoas sofriam extorsões legais. As leis eram desprezadas. Amós 8:5 diz que as pessoas sofriam extorsões comerciais. As balanças dos comerciantes eram fraudulentas. Amós capítulo 6, versos de 1 a 3, diz que a liderança nacional deleitavam-se com a publicidade e com a posição que ocupavam, porém não tinham interesse algum de resolver reais problemas da nação de Israel. A parte B do versículo 3 do capítulo 6 de Amós diz que as lideranças da nação de Israel contribuíam para a derrocada completa da lei e da ordem. As lideranças da nação de Israel eram motivadas por uma ganância que não levava em conta o valor da pessoa humana. As negociatas, os conchavos e o enriquecimento fruto da corrupção eram percebidos por todos na época do profeta Amós. Amós 3,10 está escrito: não sabem fazer o que é reto, entesouram nos seus palácios fortalecidos o que roubaram e saquearam. Os governantes viviam para a frivolidade na época do profeta Amós. Amós 6,6 está escrito com respeito aos governantes: bebem vinho em taças e se ungem com o mais excelente unguento aromático, mas não se afligem pela ruína. Enfim, a iniquidade estava institucionalizada na época do profeta Amós. Ou seja, a iniquidade havia se tornado política de Estado na época do profeta Amós. Meus amados, quando a iniquidade é institucionalizada, prevalecem as extorsões, a violência, a exploração, a depravação moral, os conchaves, as negociatas e o pior, perde-se o controle de tudo isso. O quadro da sociedade na época de Amós não difere em nada do quadro da sociedade brasileira hoje. Amós capítulo 1, verso 3, a parte B diz: trilharam batendo a Gileade com instrumentos feitos de ferro. Aqui nós temos uma violência com requintes de crueldade. Na época de Amós, matavam as pessoas, passando sobre o corpo delas um instrumento pesadíssimo, feito de ferro,
deixando-as completamente esmagadas. Amós 1,13, escutem o que é que a Bíblia diz. Rasgaram o ventre das grávidas para dilatarem os seus próprios limites. Aqui nós temos a prática da violência contra as mulheres e seus fetos. Ou seja, aqui nós temos a prática do aborto. Amós capítulo 2, versículo 7, a parte B, diz assim: pervertem o caminho dos mansos. O homem e seu pai coabitam com a mesma jovem. Observe a expressão, pervertem o caminho dos mansos. Essa frase deve ser entendida assim: pervertem a justiça devida aos pobres. Isso significa que na época do profeta Amós, os humildes, os pobres, eram ignorados para que eles se arruinassem ainda mais. Na época de Amós, a pessoa que não tinha nenhuma influência sempre se saía mal. Por quê? Porque o dinheiro, a ganância e o egoísmo governavam tudo na época de Amós. O versículo 7 do capítulo 2, a parte B, ainda diz: o homem e seu pai coabitam com a mesma jovem. Aqui é depravação moral. Pai e filho coabitavam com a mesma mulher. Portanto, na época de Amós, os padrões públicos da moral, estavam decaídos. Na época de Amós, os limites morais foram abandonados, abolidos. Os valores absolutos foram descartados. Só vigoravam os valores situacionais abomináveis. Meus amados, tudo que vemos na época do profeta Amós caracterizam a sociedade brasileira hoje. Devido à iniquidade institucionalizada na época de Amós, perdeu-se o controle das extorsões, perdeu-se o controle dos conchavos, das negociatas, da violência, perdeu-se o controle das depravações morais. E é assim que acontece em qualquer nação onde a iniquidade é institucionalizada. Prevalece a exploração, as negociatas, as violências, os conchavos e as depravações morais. E perde-se o controle de tudo isso. Agora aqui cabe a pergunta: o que é que a maioria das lideranças brasileiras querem? Eles querem a legalização de assassinatos de bebês, o aborto. Eles querem a legalização das drogas. Eles querem a sodomização da sociedade. Eles querem a legalização do furto nobre. Ou seja, se o furto for para satisfazer as necessidades básicas, eles estão chamando este furto de furto nobre, furto louvável, e querem legalizar esse pecado. Meus amados irmãos, escutem bem, toda vez que a iniquidade é institucionalizada, Deus manifesta o seu juízo. O princípio bíblico que precisamos entender é que quando os líderes de uma nação rejeitam os decretos de Deus, de punições para os crimes e para as transgressões morais, Deus não ignora isso. Uma nação ou um indivíduo que peca descaradamente e repentinamente acaba rompendo um limite com Deus, em que o juízo de Deus torna-se inevitável. Deus é misericordioso. A face de Deus para o mundo é predominantemente de misericórdia. Aliás, Deus nunca derrama o seu juízo senão depois de
amplas oportunidades para o arrependimento. Por isso que Deus levanta igrejas sérias e líderes piedosos para divertir a população e as lideranças de uma nação que se arrependam dos seus pecados, se arrependam dos seus maus caminhos. Agora entenda essa verdade. Misericórdia e juízo são igualmente aspectos da santidade de Deus. Misericórdia e juízo constituem a definição permanente do caráter de Deus. Pela misericórdia, os pecadores encontrarão o bálsamo do perdão e da expiação de Deus. Agora, pelo juízo, através do juízo, os pecadores contumazes pagarão o preço de seus pecados. Provérbios 4,16, que eu li no começo, faz referência aos ímpios, pois não dormem se não fizerem mal, e foge deles o sono se não fizerem alguém tropeçar. Escute, meu amado, aqui está dizendo que os ímpios não conseguem conciliar o sono à noite se não fizerem mal. Não conseguem conciliar o sono à noite se não fizerem alguém tropeçar. Portanto, os ímpios trabalham juntos em secreto, planejando e criando esquemas, objetivando as explorações, as extorsões, as negociatas, os conchavos e as depravações morais. Agora entenda essa verdade. À medida, à proporção que as maldades são boladas, planejadas e criadas pelos ímpios, nós, a igreja, nos tornamos alvos dele. Mas não é motivo de pânico para nós, a igreja. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz em Provérbios 3, 25 e 26. Não temas o pavor repentino, nem a investida dos ímpios quando vier. Porque o Senhor será a tua segurança. O Senhor guardará os teus pés de serem capturados. Isaías 59, 19 também diz: temerão o nome do Senhor desde o poente, e a sua glória desde o nascente do sol. Vindo o inimigo como uma torrente de águas furiosas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Louvado seja Deus. Oremos pelas lideranças do Brasil, para que Deus tenha misericórdia delas. Que a potente mão do Deus vivo esteja sobre você, sobre a sua família e sobre o seu ministério. Compartilhe esta mensagem com o maior número de pessoas, irmãos e irmãs que você conhece. Vou colocá-la no meu canal do YouTube, cujo endereço está logo aí embaixo. Se você não se inscreveu, inscreva-se. Louvado seja e engrandecido o Deus da misericórdia e o Deus do juízo. Amém.